Quando nós pensamos nas Nações Unidas, nós pensamos exatamente nisso. Uma organização política que une as nações. Isso parece algo digno de elogios. E a pergunta é, será que isso é tudo? Vocês se lembram que na Torre de Babel Deus separou as nações? Agora, se vocês observarem a sede das Nações Unidas em Nova York, vocês verão que é de fato um edifício notável. É um edifício grande chamado Nações Unidas. Ele é um edifício grande e o nome Nações Unidas foi cunhado pelo presidente Franklin D. Roosevelt dos Estados Unidos. E foi usado na Declaração das Nações Unidas, de janeiro de 1942, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, quando representantes de 26 nações prometeram que seus governos continuariam combatendo o que eles chamavam de as forças do eixo. Este é um nome interessante, forças do eixo. Hoje há outro eixo contra o qual se combate, e esse é conhecido como eixo do mal. Vocês já ouviram falar disso? A precursora das Nações Unidas foi a Liga das Nações, e essa era uma organização concebida em circunstâncias similares durante a Primeira Guerra Mundial e estabelecida em 1919 por meio do Tratado de Versalhes para promover a cooperação internacional e para buscar paz e segurança. Eu estou tirando isso diretamente da página da internet das Nações Unidas. Então não há nada estranho nisso, isso é apenas história. Em 1945, os representantes de 50 países se encontraram em San Francisco, na Conferência das Nações Unidas. E eles então inventaram um diagrama das Nações Unidas. Os delegados deliberaram com base nas propostas formuladas pelos representantes da China, da União Soviética, do Reino Unido, dos Estados Unidos, em Dumbarton Oaks, Estados Unidos, em agosto a outubro de 1944. Foi então assinada no dia 26 de junho de 1945. 50 países. A Polônia não estava representada e se tornou um dos 51 países membros originais. Então ela passou oficialmente a existir em 24 de outubro de 1945, quando a proposta tinha sido ratificada pela China, França, União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos e pela maioria dos outros signatários. E no dia 24 de outubro, celebra-se então a fundação das Nações Unidas. Agora, vamos dar uma olhada nesse diagrama, nessa proposta das Nações Unidas. Isso é uma história muito interessante. Bem, Arthur Balfour, vocês se lembram desse nome? Nós já o usamos antes. Ele fazia parte dos apóstolos de Hort. Vocês se lembram de Hort? Ele era o professor que ajudou a produzir os textos gregos que mudaram a ênfase da Bíblia e removeram muitos dos aspectos do poder de Jesus Cristo e da soberania da palavra de Deus. Os apóstolos eram uma sociedade secreta que funcionava naquela época, e Hort era membro e Arthur Balfour também era. Além disso, Arthur era o presidente da Sociedade para Pesquisa Psíquica e logo se tornou o primeiro-ministro da Inglaterra e foi importante na Primeira Liga das Nações. E esse ministro se tornou também, é claro, participante ativo da escritura do diagrama ou da proposta inicial da Liga das Nações. E foi essa proposta que formou a base das Nações Unidas. E não somente ele comandava a Sociedade de Pesquisa Psíquica, que tinha encontros frequentes em sua casa, mas iniciou um grupo chamado a Sociedade Sintética, cujo objetivo era criar uma única religião mundial. Essa é uma parte interessante da história. Ele convidou Frederick Myers, da Sociedade de Pesquisa Psíquica, e juntos eles criaram o preâmbulo de todas as religiões. Isso inclui o dogma de que os espíritos que já se foram podem se comunicar conosco. E, obviamente, se você faz parte de uma sociedade assim, você tem que aceitar essa situação. Então vocês percebem que embutido nisso tudo está o desejo de unificar as religiões. Agora vamos dar uma olhada em algumas figuras históricas das Nações Unidas.
Alger Hiss se tornou o secretário-geral em exercício depois do estabelecimento das Nações Unidas. Em 16 de abril de 1945, nessa edição da revista Time, ele é chamado de um dos jovens mais brilhantes do Departamento de Estado. Foi Hiss e Joseph Johnson, que depois se tornou secretário dos Bilderbergers. Percebam que as sociedades secretas estão nisso. Foram eles que escreveram a maioria das propostas iniciais das Nações Unidas. Esses maçons de postos elevados, os Bilderbergers, foram os responsáveis por essas propostas. Agora, nós sabemos em que eles criam. Nós já fizemos uma palestra sobre isso e, de vez em quando, eu vou falar dessa palestra. Tendo como modelo a Constituição da Rússia e o Manifesto Comunista, e isso é muito interessante, então a Constituição da União Soviética é quase idêntica à Constituição das Nações Unidas, se vocês não sabiam disso. E aí estão todas as referências. Tudo que eu estou dizendo é citação, eu estou apenas lendo. Então, por favor, não fiquem zangados comigo. Se vocês querem ficar zangados, fiquem zangados com quem iniciou essa coisa. Eu não tenho nada que ver com isso. Lembre-se que eu também falei numa palestra anterior que as pessoas responsáveis por tentar unir todas as nações, colocando-as sob um único governo e por trás dos bastidores, unificar todas as religiões, isso não foi tudo dito em aberto, no domínio público. Isso pertencia mais ao domínio secreto. Winston Churchill foi um. Ele era responsável, claro, depois da guerra, em estabelecer esta organização como um todo. A criação de uma ordem mundial autoritativa é o último objetivo que nós devemos perseguir. E as Nações Unidas formaram parte disso. Charles de Gaulle também foi muito importante. As nações devem se unir em um único governo ou perecerão. Então, todos eles tinham a mesma filosofia. E havia esse homem, eu não sei nem como pronunciar o nome dele, Tryggve, o primeiro secretário-geral oficial das Nações Unidas. Ele era um membro elevado do Partido Trabalhista Social Democrático da Noruega, que, por falar nisso, era uma espécie de ramificação da Terceira Comunista Internacional. E então veio este homem, Dag Hammarskjöld, e ele foi o segundo secretário-geral. Ele era um socialista sueco que abertamente defendia políticas comunistas. E então veio U Thant, terceiro secretário-geral, que era marxista. Então vocês percebem como a filosofia foi programada desde o início. Agora, eu não quero que vocês pensem que esse era um método para produzir o anticapitalismo, porque os Estados Unidos também assinaram esta proposta. Então, por que os Estados Unidos assinariam algo que era, obviamente, tão contrário à sua própria filosofia? Bem, se você se lembra do princípio hegeliano, no qual duas posições antagônicas são estabelecidas no mundo, sendo que não é nenhuma das duas que se quer alcançar. O que você quer, de fato, é uma síntese intermediária. Então, o que você vê de fato são socialistas na função suprema de secretários-gerais. Mas se essas pessoas têm propensões marxistas ou propensões capitalistas, neste nível, isso não faz a menor diferença. Com isso, o método quer criar é uma síntese, que é o tipo de governo que se deseja a partir de tudo isso. Então, deste caos, você eventualmente consegue o que você quer. Agora, esse U Thant, claro, um dos primeiros secretários-gerais, ele disse: os federalistas mundiais defendem diante de nós a visão de uma humanidade unificada, vivendo em paz, debaixo de uma ordem mundial. O coração desse programa, uma única sob a lei mundial, é realista e passível de ser alcançado. Isso é apenas para lembrar o que nós já dissemos antes. E é claro, por trás dos bastidores, sempre você tem o papado. Como vocês podem ver em todas estas palestras, o papado está sempre muito envolvido em tudo. Aqui está o Papa Paulo VI com o secretário-geral U Thant. Agora, este homem era marxista. Bem, vamos colocar dessa forma. Publicamente, ele defendia uma agenda marxista. Mas se você fosse de fato um iniciado, uma pessoa de dentro, ele de fato não tinha essa agenda. Isso era apenas uma questão de aparências, como Hegel também diria.
Então não é surpreendente que aqui nós tenhamos um outro aperto de mão com outro secretário-geral cujo nome era Kurt Waldheim. Agora, qual que era a agenda ou qual que era a visão política de Waldheim? Alguém sabe? Alguém quer dar um chute? Quando a sua visão política se tornou pública, houve muitas manifestações como resultado disso, pois ele era nazista. Sim, vocês conseguem perceber a filosofia hegeliana aparecendo aqui? Aí você tem o marxismo, a antítese, ali você tem o nazismo, a tese, e no meio, a síntese. Então não importa de fato que filosofias eles escolhiam, porque no final das contas dava tudo na mesma coisa. O Papa Paulo VI foi o primeiro a introduzir esta cruz torta, ou cruz quebrada. Vamos ler o que isso significa. O Papa Paulo VI escreveu uma encíclica papal que convocou as nações a que abandonassem sua soberania para formar um governo mundial. O Papa estava por trás disso. Este era um pedido do próprio Papa. E essa cruz torta? Aqui temos uma citação para vocês. Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI usou um símbolo sinistro usado pelos satanistas do século VI, que foi revivido na época do Segundo Vaticano. Trata-se de uma cruz torta ou quebrada, na qual se apresenta a figura repulsiva ou distorcida de Cristo, que os magos e feiticeiros da Idade Média tinham usado para representar o termo bíblico da marca da besta. Esta é uma citação interessante. E não apenas o Papa Paulo VI, mas também os seus sucessores, os dois João Paulos, carregaram esse objeto e o apresentaram às multidões para que fosse reverenciado. E eles não tinham a menor ideia que o símbolo representava o anticristo. Bem, esta é uma citação muito interessante sobre a cruz torta e o que ela representa. Bem, estas são as pessoas que estão por trás das Nações Unidas. Assim, o Papa, solicitando essa ordem, os secretários-gerais aceitando o seu pedido, repetindo esse pedido nos dois lados da divisão política, para que parecesse uma filosofia atrativa para os dois lados. Agora, e o aspecto espiritual? Há uma organização interfé que é chamada de Templo da Compreensão. E eles publicam este boletim que é chamado de Boletim da Boa Vontade Mundial. Agora, nós temos que ver de onde vem a autoridade de uma organização assim. Porque há muitas pequenas organizações, e talvez esta aqui fosse apenas mais uma pequena organização. Então, quem são essas pessoas que formaram o Templo da Compreensão com este Boletim da Boa Vontade Mundial, uma organização afiliada às Nações Unidas? É sempre bom a gente dar uma olhada nos fundadores. Bem, fundado por Juliet Hollister em 1960, o Templo da Compreensão tem como um de seus objetivos a criação de uma Nações Unidas espiritual. Nesta obra, para promover a compreensão entre as religiões, na base da unidade da família humana, o templo tem sido considerado, o templo tem contado entre os seus membros e apoiadores com pessoas de influência mundial, como U Thant. Bem, aí está o próprio secretário-geral. Você não pode subir além disso. Eleanor Roosevelt, isso é interessante, Thomas Merton, Jawaharlal Nehru, Anwar el-Sadat, S. Radhakrishnan, além do centro principal em Nova York, porque há outras pessoas influentes que apoiam. Esta não é apenas uma organizaçãozinha que opera em uma das alas. Esta é uma organização importante. E onde é que ela funciona? Ela tem uma sede na Catedral de São João o Divino. Isso já está ficando até tedioso, não é verdade? Sempre a mesma coisa. Ela tem sucursais na Índia e no Reino Unido, representantes na África, América Latina, Ásia, no Oriente Médio. Trata-se de um movimento universal para unificar as religiões. Bem, vamos dar uma olhada nesta catedral interessante. Aí está ela, a Catedral de São João o Divino. A catedral está localizada no número 112 da Avenida Amsterdã, um quarteirão a leste da Broadway. A maior catedral do mundo. Isso é muito interessante. A Catedral de São João o Divino, em Nova York, é a igreja-mãe da Diocese Episcopal de Nova York e a sede de seu bispado.
Lembrem-se que é aí que eles tinham um Cristo fêmea, e foi aí que aconteceu aquela discussão sobre a ordenação de bispos homossexuais. Um monte de coisa estranha de fato acontece nesta catedral. Um pouco mais de história. Jim Garrison, presidente da Fundação Gorbachev para a Nova Era, que foi uma fundação fundada por Gorbachev em Nova York, disse: nós vamos acabar tendo um governo mundial. Isso é inevitável. Vai haver conflito, coerção, mas depois consenso. Isso tudo vai fazer parte do que vai ser necessário para dar origem à primeira civilização global. Então vejam que aí está a agenda deles. Philip Jessup, membro da Corte de Justiça Mundial, uma pessoa muito importante, certo? Ele escreve: eu acredito que a soberania nacional é a raiz de todos os males. As nações, obviamente, terão que abrir mão de sua soberania para esta organização. E parece que já estão fazendo isso. O segundo manifesto humanista declara: nós deploramos a divisão da humanidade em termos nacionalistas. Nós alcançamos um ponto de mutação na história humana, no qual a melhor opção para transcender os limites da soberania nacional é avançar em direção à construção de uma comunidade mundial. Isso aparece no Manifesto Humanista 1 e 2. São todos documentos oficiais. Agora, este é um homem muito interessante, Robert Miller. Ele é o antigo secretário-geral assistente das Nações Unidas, mas agora ele passou para o campo espiritual dentro das Nações Unidas. Ele é também chamado de profeta da esperança das Nações Unidas. Ele escreveu: nós temos que avançar o mais depressa possível em direção a um governo mundial, uma religião mundial, um líder mundial. Isso é muito interessante. Então, essas pessoas são as mais importantes. Agora, a filosofia. Eu estou sempre interessado na filosofia e em quem são as pessoas que estão por trás dos bastidores. E nós sempre chegamos aos mesmos velhos nomes, repetidas vezes. No livro A Conspiração de Aquário, de Marilyn Ferguson, uma pesquisa com pessoas da nova era mostrou que a figura mais influente para o despertar espiritual da nova era foi Pierre Teilhard de Chardin. Vocês se lembram quem ele era? Sacerdote jesuíta. Vejam vocês. Aí vocês têm o catolicismo, os jesuítas, como os principais incentivadores das Nações Unidas. Agora, o que Robert Mueller, o antigo secretário-geral assistente das Nações Unidas, tinha para dizer? Ele escreveu: Teilhard de Chardin sempre encarou as Nações Unidas como uma corporificação institucional progressiva da sua filosofia. Agora, aí está um secretário-geral assistente dizendo que as Nações Unidas corporificam a filosofia de Teilhard de Chardin. Agora, o que Teilhard de Chardin disse? Eu já mencionei uma parte da filosofia dele, mas vamos dar uma outra olhada com mais detalhes. Ele escreveu: embora sua forma ainda não seja completamente discernível, a humanidade amanhã despertará para um mundo pan-organizado. Um mundo pan-organizado. Bem, ok. O que mais ele tem a dizer? Teilhard de Chardin influenciou o seu amigo Padre de Breverie, que inspirou seus colegas que começaram um amplo processo de elaboração global e a longo termo das Nações Unidas. Isso afetou muitas nações ao redor do mundo. O próprio Robert Miller diz: eu fui profundamente influenciado por Teilhard de Chardin. Então, o secretário-geral assistente das Nações Unidas, a quem foram confiados hoje os aspectos espirituais das Nações Unidas, mais o seu programa educacional, diz que ele foi influenciado por Teilhard de Chardin. E Robert Miller escreve em seu livro O que eles mais me ensinaram foi a felicidade, dizendo: qualquer pessoa que gosta de Teilhard de Chardin reconhecerá nessa transcendência espiritual o que ele anunciou enfaticamente como o próximo estágio de nossa evolução. Então, vai haver uma transcendência espiritual daquilo que parece ser político para o espiritual. Bem, nós já vimos na palestra anterior que Teilhard de Chardin era um sacerdote jesuíta francês, eugenicista, marxista, panteísta, evolucionista, que talvez tenha estado envolvido naquele famoso embuste do homem de Piltdown. Ele era humanista
e é conhecido como o pai da nova era. Trata-se de um homem muito influente, e ele parece ter estado muito ocupado. Ele sonhava com o fato de que a humanidade um dia se uniria a Deus e que perceberia sua divindade no chamado ponto ômega. Essa crença inspirou muitos líderes da nova era de hoje. De fato, Chardin é um dos escritores mais frequentemente citados pelos principais ocultistas da nova era. Eu também disse isso quando nós estávamos discutindo o movimento da nova era. Eu só estou lembrando vocês disso. Então nós podemos ficar unificados com Deus. E essa então seria a aparência do homem. E vejam que eu tirei isso diretamente da página dos jesuítas na internet. Eles todos falam dessa síntese evolucionária. O mundo da mente e do espírito. O mundo físico e o mundo da mente e do espírito. A união desses dois. E aqui estão algumas de suas citações. Vamos ver alguns detalhes mais. Este é o espírito da filosofia das Nações Unidas. Interessante. É uma lei do universo que em todas as coisas haja uma existência anterior. Antes de qualquer forma, há sempre uma forma anterior, menos evoluída. Nós todos estamos evoluindo em direção à divindade. Vejam que ele está dizendo que todos nós estamos nos tornando deuses. Que filosofia maravilhosa! O que eu estou propondo é que nós estreitemos a lacuna entre o panteísmo e o cristianismo, trazendo o que poderíamos chamar de alma cristã do panteísmo ou o aspecto panteísta do cristianismo. Que fascinante, hein? Deus está em tudo. Deus não é uma entidade separada. Nós mesmos somos deuses, fazemos parte de Deus. Quem é panteísta acredita nessas coisas. Eu só posso ser salvo quando eu me tornar um com o universo. Essa é também a filosofia do budismo. Eu acredito que o Messias, a quem nós aguardamos, a quem nós todos, sem dúvida, aguardamos, é o Cristo universal, ou seja, o Cristo da evolução. Bem, essa é a filosofia de Teilhard de Chardin. Não é interessante? Então, infelizmente, eu não posso concordar com um único jota dessa filosofia. Ela não é bíblica. De fato, ela é uma blasfêmia. Uma convergência geral das religiões em relação ao Cristo universal que nos satisfaz a todos. Foi isso que Teilhard de Chardin disse no livro Cristianismo e Evolução. Isso é uma citação. Foi ele que disse. A convergência da religião que satisfaz a todos. E ele via as Nações Unidas como a corporificação desta filosofia. Esta me parece ser a única conversão possível do mundo e a única forma pela qual uma religião do futuro pode ser concebida. Isso significa que todos devem se unir. O que nós vamos obter se todas as religiões se unirem e enterrarem todos os emblemas de suas diferenças? Cria-se uma dor de separação, um caos que excede a dor da unidade. Será que isso é compreensível? É assim que se faz. Essa é a filosofia hegeliana. Essa é a filosofia da maçonaria. Na próxima fase haverá a unidade ou a dor inexplicável. Essa é a escolha. E qual das duas vai ser que a humanidade vai escolher? A que dói menos, obviamente, para sobreviver. Agora, vamos dar uma olhada em todos esses secretários gerais. Vamos tentar descobrir se eles, de fato, abraçam essa filosofia ou não. Este é Dagmar Agnikau Hammarskjöld. Ele foi secretário-geral das Nações Unidas de 10 de abril de 1953 a 18 de setembro de 1961, quando ele morreu num acidente de avião, e ele era o quarto filho do primeiro-ministro da Suécia durante os anos da Primeira Guerra Mundial. Agora, o que ele fez nas Nações Unidas? Bem, uma das primeiras coisas que ele fez foi produzir ou criar uma sala de orações. Aí está ela, do lado esquerdo. Uma pedra no meio da sala tem muita coisa a nos dizer. Podemos imaginá-la como um altar, vazio não porque não haja Deus, não porque ele é um altar a um Deus desconhecido, mas porque é dedicado ao Deus a quem o homem adora sob muitos nomes e muitas formas. Que interessante. Aí está, então, uma sala de orações que tem só um altar de pedra que é construído com a forma de um retângulo, se vocês observarem, que tem certos significados interessantes. E todo o edifício,
Toda a sala tem a forma de um trapezoide. Agora, o que isso quer dizer? Bem, aí também está o olho que tudo vê, e esse símbolo que nós vemos aqui está entre os hititas. É também o símbolo, se você olhar com cuidado, das Nações Unidas. Tem uma coroa de louros e tem a face voltada para cima no lugar exato onde é substituído pela terra. Talvez a melhor forma de compreender o que o olho que tudo vê representa é examinar a arquitetura da sala de meditação das Nações Unidas, em Nova York. A sala de meditação tem a forma de uma pirâmide, um trapezoide, sem a pedra de cima. Do lado de dentro, a sala tem pouca iluminação, mas vindo do teto está um raio de luz focado que se irradia até um rude altar de pedra. Na parede que está bem em frente, temos um mural moderno fantástico. E ele dinamicamente está cheio de símbolos do ocultismo, contendo 27 triângulos de várias configurações, uma mistura de pano de fundo preto, branco e colorido. E também uma linha vertical em forma de cobra. No centro está o olho que tudo vê, que atrai a atenção de milhões que visitam as Nações Unidas, com sua imagem surpreendente de suspeita e onipresença. Esta é uma citação de Tex Mars. E vejam algumas citações mais. A sala de meditação se volta para o norte e noroeste. Para entrar na sala, deve-se proceder das trevas para a luz. De fato, a ordem mediana da Irmandade Satânica é chamada de a Ordem do Trapezoide. E Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás, se refere a um princípio do ocultismo conhecido como a Lei do Trapezoide. Então parece que nós temos uma sala cheia de ocultismo, e que é dedicada a um Deus que pode ser servido sob qualquer nome. O que eu conheço tem um nome apenas. E Robert Miller, o padrinho espiritual das Nações Unidas e antigo secretário-geral, ele escreve o seguinte: podem se contar várias histórias tocantes da transformação espiritual que as Nações Unidas têm realizado, a tal ponto que este pequeno lugar na Terra está se tornando terra sagrada. Por exemplo, o economista racional e intelectual Dag Hammarskjöld teve um encontro com Deus nas Nações Unidas e encontrou ali inspiração para sua obra como servo do mundo nos místicos da Idade Média. Vejam que ele não encontrou a sua inspiração da Bíblia. Ele a encontrou onde? Dos místicos. E nas suas extremidades, a sua decoração está cheia de espiritualidade e misticismo. Aí está. Essas são as palavras das próprias Nações Unidas ou de seus representantes, dizendo de onde esta inspiração veio. Agora vamos voltar um pouco até Foster e Alice Bailey. Alice Bailey foi a pessoa que recebeu mensagens ditadas de um espírito e que é conhecida como a profetisa da nova era. Eles começaram um grupo chamado Boa Vontade para o Mundo, uma ONG oficial dentro das Nações Unidas. E a declaração de propósito deste grupo é cooperar no mundo todo para a preparação do reaparecimento do Cristo. Então, as Nações Unidas, em outras palavras, é uma organização que se prepara para juntar todos os governos. Sim, mas isso é apenas no nível político. A agenda por trás disso tudo é fazer com que todas as religiões se juntem a fim de se prepararem para a volta de Cristo. Que Cristo? Não Jesus Cristo, mas o Cristo cósmico. Porque Jesus não vai voltar para fazer o que eles pensam que vai acontecer, como nós veremos numa futura palestra. O Cristo deles quer ter um reino aqui na Terra, mas Deus diz: o meu reino não é deste mundo. Agora, vamos dar uma olhada neste outro homem, Robert Miller. Aqui está ele, Dr. Robert Miller, antigo secretário-geral associado das Nações Unidas e chanceler da Universidade das Nações Unidas em prol da paz. Ele é o diretor do Partido da Paz 2000. É um homem muito importante. Robert Miller escreveu o seguinte apelo:
Decida abrir a si mesmo para Deus, para o universo, para todos os seus irmãos e irmãs, para o seu eu interior, para o potencial da raça humana, para a infinitude do eu interno. E você se tornará o universo, você se tornará a infinitude, e você será finalmente real, divino, estupendo. Vejam que se trata da mesma filosofia. O que ele está dizendo aqui? Que nós podemos nos tornar Deus. Tudo bem? Então aí está o promotor, o mentor da filosofia das Nações Unidas. E Robert Miller escreve ainda, na obra O Currículo Central do Mundo. E vejam que isso é surpreendente. 2 pontos. A filosofia que subjaz à escola de Robert Miller, vejam que agora ele está falando de uma escola Robert Miller. Nós vamos ter que falar sobre isso mais tarde. A escola Robert Miller é o programa educacional para o mundo inteiro que será iniciado pelas Nações Unidas. E isso é assustador. Mas continuemos a ler. A filosofia que subjaz à escola Robert Miller é baseada nos ensinamentos estabelecidos nos livros de Alice Bailey. Vejam, os livros de Alice Bailey foram publicados originalmente por uma editora chamada Editora Lucifer. E por causa da reação que receberam, eles mudaram o nome para Lucis Trust. E agora esta escola é certificada como uma escola adjunta das Nações Unidas, que fornece educação para a cooperação internacional e para a paz. Isso é um grande negócio. Então, a filosofia é baseada nos escritos canalizados por Lúcifer, que preparam para a vinda de Lúcifer. E lembrem-se do que eles disseram, que eles estavam bem abertos para isso. Alice Bailey alega que a evidência do crescimento do intelecto humano, juntamente com as linhas receptivas necessárias para a preparação da nova era, pode ser vista no planejamento de várias nações e nos esforços das Nações Unidas para formular um plano mundial. Deste ponto de partida, há um desdobramento. 3 fatores ocultistas governaram o desenvolvimento de todos esses planos. Agora vocês entendem por que eu chamei esta palestra sobre as Nações Unidas de a agenda do ocultismo? Porque Alice Bailey diz que há 3 níveis de ocultismo. E Robert Miller diz, sim, nós seguimos os escritos de Alice Bailey. Ela não foi muito explícita, mas ela declarou, dentro das Nações Unidas está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação e reflexão. Um grupo de pensamento de homens e mulheres educados em cujas mãos jaz o destino da humanidade. Puxa vida, isso está sob o controle de muitos discípulos do 4º raio, e se vocês pudessem perceber, o seu ponto de foco meditativo está no plano budista da intuição, o plano sobre o qual toda atividade hierárquica de hoje é encontrada. Não se pode ser mais ocultista do que isso. O que ela está dizendo é que o âmago central das Nações Unidas é controlado por gente que está sob o controle de Lúcifer. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que tudo isso é demoníaco. São suas palavras e não as minhas. Eu só estou lendo. Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia, ela foi a precursora, claro, dos livros de Bailey. E a Teosofia foi, então, levada por Annie Ward Besant para lá. E então, de lá, foi levada para Alice Bailey. E aqui está a grande invocação que vai ter que ser lida e decorada por toda criança no futuro. Do ponto de luz dentro da mente de Deus, que o raio de luz saia para as mentes dos homens. Que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor dentro do coração de Deus, que o amor saia para os corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Mas este Cristo não é Jesus Cristo. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as vontades diminutas e pequenas dos homens. Oh, que legal, parece bem pejorativo. O propósito que os mestres conhecem e servem. Que arrogância! Do centro que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz funcione
e que ele possa selar a porta onde habita o mal. Isto é interessante. Que porta é essa onde habita o mal que deve ser selada? Bem, se você entende alguma coisa de ocultismo, você saberá que eles chamam a luz de trevas e as trevas de luz, e que eles dizem que Jesus é o mal. Nós lemos todas essas citações quando nós demos uma palestra sobre aquele assunto. Eles a selam, porque ali habita o mal. Que a luz e o amor e o poder restaurem o plano da terra. Restaurem que plano? Restaurem o plano de quem? E o plano daquele que a fez não é restaurado. Bem, quem separou as nações? Deus separou as nações. E qual é o foco das Nações Unidas? Unir as nações. Então eles querem restaurar aquilo que o mal bagunçou com este movimento brilhante de confundir as línguas. Bem, então continua dizendo, em resumo, que Deus e o diabo se confundem já por 4.500 anos. Quem está de fato no controle, então? Bem, aqui está Annie Besant na sua roupa de grau 33 da maçonaria. Comaçonaria. Vocês se lembram que nós falamos deste assunto. O livro-texto da Teosofia ensina a imortalidade, a reencarnação, a deidade do homem. Vejam a declaração de Djwhal Khul, que também inspirou Alice A. Bailey. Ele fala o seguinte sobre Alice A. Bailey. A.A.B., Alice A. Bailey, sabe quem eu sou e me reconhece pelos meus 2 nomes. Agora, isso é interessante, porque há 2 nomes. Vocês vão descobrir que nomes são esses. E então fica interessante. Isso é uma história de detetive, é muito interessante. Bem, a Bíblia diz, eles são espíritos de demônios, operando milagres, que saem para os reinos da terra e para o mundo inteiro, a fim de juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Lembrem-se que Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora deste movimento, da qual Alice A. Bailey se tornou a suma sacerdotisa, disse, Lúcifer representa a vida, o pensamento, o progresso, a civilização, a liberdade, a independência. Lúcifer é o verbo, a serpente, o salvador. É Satanás que é o Deus de nosso planeta e o nosso único Deus. Então ela fala sobre a Virgem, que é Satanás e Lúcifer ao mesmo tempo, e do Espírito Santo, tudo em um. Então não importa se você o chama de Ísis ou se você o chama de Osíris, não importa. Não importa se você o chama de Baal ou Astarote, não importa. 2 nomes. Ele sempre se apresenta sob 2 nomes, 2 princípios. Alice Bailey foi a sucessora de Besant como líder da Casa da Teosofia. E o marido dela era um maçom de grau 32. Claro, parte da comaçonaria. Aí está ela, sacerdotisa e profetisa do movimento da Nova Era, que recebeu estas mensagens desta entidade espiritual, que tem que ser um demônio, Djwhal Khul. Seus escritos, como nós já dissemos, faz dela uma das 2 mulheres a ter escrito mais livros em tempos modernos. E qual era o seu principal objetivo? Os problemas da humanidade. Juntar a humanidade de novo, preparar o mundo para a volta de Cristo. Nós já lemos esta citação. Eu me dedico de novo para o serviço daquele que vem. Aquele que vem é um acrônimo no mundo do ocultismo para Lúcifer. E eu farei tudo o que eu puder para preparar as mentes e os corações dos homens para aquele evento. Eu não tenho nenhum outro objetivo na vida. E ela escreve ainda, o homem do Tibete, e ela está falando de Djwhal Khul, me pediu para anunciar que quando ele está falando de Cristo, ele está se referindo ao seu nome oficial como cabeça da hierarquia. O Cristo trabalha para todos os homens, sem levar em consideração a sua religião. Ele não pertence ao mundo cristão mais do que ao mundo budista, ou maometano, ou qualquer outra fé. Não há necessidade que alguém pertença à igreja cristã para se afiliar a Cristo. Vejam que ela não está falando então do cristianismo. As exigências são de amar o semelhante, viver uma vida disciplinada, reconhecer a divindade em todas as religiões e todos os seres e governar a sua vida diária com o amor. Amor, 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 amor.
Amor até gotejar. Este é o evangelho moderno. Ninguém mais pode advertir o outro. Ninguém mais pode falar de pecado. Ninguém mais pode falar de salvação. Ninguém mais pode apontar para Jesus Cristo como Salvador. Mas se você ama alguém, você não se vê na obrigação de advertir essa pessoa dos problemas que jazem à frente? E Alice Bailey escreveu, em primeiro lugar, ele vai voltar para um mundo que é essencialmente unificado. Vejam que não precisa estar todo unificado. O principal efeito da sua aparição certamente será demonstrar para todos os países os efeitos de um espírito de inclusão. Então, seu principal objetivo será desenvolver um espírito de inclusão. Uma inclusão que será canalizada ou expressa através dele. Então, o seu espírito trabalhará para fazer com que isto aconteça. E ela escreve, todos aqueles que buscam relacionamentos humanos corretos serão automaticamente atraídos a ele. Ahá! Então, não temos que buscar a Jesus Cristo. Nós temos que buscar os relacionamentos humanos corretos. Vocês percebem que a ênfase fica toda na humanidade? Todos que buscam estas coisas serão automaticamente atraídos a ele. Quer eles pertençam a uma grande religião do mundo ou não. Nós precisamos, então, de um espírito de inclusão. Bem, vamos continuar a leitura. Todos aqueles que não veem nenhuma diferença básica entre as religiões, ou entre os homens, ou entre as nações, o rodearão. Perceberam isso? Então, se eu não vejo diferença entre o cristianismo e o budismo, e eu não vejo diferença entre o hinduísmo e o cristianismo, então eu o rodearei. Se eu não vejo diferença entre as nações, eu o rodearei. E continua a leitura. Aqueles que corporificam o espírito da exclusão e da separação, igualmente serão automaticamente revelados, e todos os homens saberão quem eles são. Isso é legal. O que a Bíblia fala sobre este assunto? A Bíblia diz, saí e separai-vos. A Bíblia pede um espírito de separação. Por sua própria natureza, as Nações Unidas não têm opção a não ser pedir que tipo de espírito? De inclusão. Agora, se os maiores promotores por trás dos bastidores são, de fato, ocultistas e seguidores de Lúcifer, isso não é assustador? Porque então quem seria o cabeça por trás dos bastidores? Satanás. Satanás seria o cabeça. Ele seria o chefão. Agora, o problema é essa diferença. Uns dizem, saí dela, separai-vos. E os outros dizem, vamos ser inclusivos, vamos ficar todos juntos. A resposta vem com clareza. Ele voltará sem falha quando uma certa quantidade de paz já tiver sido restaurada. Não é preciso ter uma paz mundial, mas apenas uma certa medida de paz. E Alice Bailey continua. A principal exigência para a volta de Cristo é um mundo que esteja em paz. Contudo, essa paz deve se basear na boa vontade das pessoas educadas. E isso, inevitavelmente, levará às relações humanas corretas e, portanto, ao estabelecimento de linhas de luz entre as nações, entre as religiões, entre os grupos e entre os homens. Então, a única forma que nós vamos ter esta comunidade é se nós nos unirmos em um cadinho e nos tornarmos um apenas. Isso significa abrir mão das nossas diferenças. E ela continua. Descubram os membros do novo grupo de servidores mundiais, sempre que possível. Fortaleçam suas mãos. Busquem-nos em todas as nações e expressem muitas linhas de pensamento e pontos de vista. Lembrem-se sempre que na doutrina e no dogma, nas técnicas e nos métodos, eles podem diferir amplamente de vocês, mas eles têm o mesmo amor pelos seus semelhantes. Esta se tornou a religião do novo mundo. Não o amor a Deus, mas o amor aos semelhantes. Continuando, na boa vontade prática e na devoção para o estabelecimento de relações humanas corretas, eles estão do seu lado.
Eles são seus iguais e provavelmente ensinam o mesmo tanto. Então, eles estão dizendo, esqueçam-se de todas as diferenças religiosas. Promovam sem cessar a obra da boa vontade mundial, para que toda nação possa ter o seu grupo de homens e mulheres dedicados ao estabelecimento de relações humanas corretas. Todo o poder foi dado, então, aos homens, em vez de a Deus. E é com base nesse ensinamento que Cristo levantará a superestrutura da irmandade dos homens, pois as relações humanas corretas são uma expressão do amor de Deus. Isso é tudo que nós ouvimos nos sermões do Novo Mundo. O que é importante são as relações humanas corretas. O que é importante é que nós aceitemos uns aos outros, independentemente de quem sejamos. O que é importante é que nós saiamos de mãos dadas. Mas e a fidelidade a Deus? E os princípios bíblicos? Não, eles dizem que nós temos que abrir mão deles. A revista da Partilha Internacional diz o seguinte: mas na alvorada de um dia, a visão das Nações Unidas há de salvar o mundo. E quando a realidade das Nações Unidas começar a dar fruto, então o fôlego de imortalidade será uma realidade viva sobre a Terra. E aqui está o hinduísta Sri Chinmoy, líder espiritual, sacerdote atual das Nações Unidas. Ele diz, as Nações Unidas são o caminho para a unidade, que nos levará até a unidade suprema, em letras maiúsculas. É como um rio que flui em direção à fonte derradeira. E as Nações Unidas se tornam para nós a resposta para o sofrimento humano, para a escuridão do mundo, para a ignorância do mundo. A visão interna das Nações Unidas é o dom supremo. E eles dizem que isso vai acontecer não importa quanto tempo demore. E o Dalai Lama diz, na esfera das relações internacionais, um sentido de maior responsabilidade compartilhada é especialmente necessário. Hoje, quando o mundo está se tornando cada vez mais interdependente, os perigos do comportamento irresponsável aumentaram drasticamente. A menos que percebamos que agora nós somos parte de uma grande família humana, nós não podemos ter esperança em relação à paz e à felicidade. Então, todos os líderes do mundo estão dizendo estas coisas. E as Nações Unidas, com seu simbolismo da antiga coroa de louros sobre um globo, nada mais é do que uma imitação do ideal antigo do paganismo, que Lúcifer, mais uma vez, quer concretizar no mundo em que nós vivemos hoje.